Bem, bom dia para todos e todas, é um prazer estar aqui. Acho que a gente sempre tem que começar agradecendo, agradecendo muito pela oportunidade. Acho que é sempre um espaço, né, de conhecer novas colegas, né, de rever. A gente conversava, né, Gilvan, a gente se conheceu em outros espaços, estamos aqui. Mabel, tive o prazer de conhecer por e-mail, sempre muito carinhosa, né, Alessandro, Alex, que acho que não está aí. Tem trocado também bastante, né, através das redes sociais, a professora Regina Bustamante, que foi orientadora de graduação, a Juliana, que trabalha na Unirio, o professor Romero Toria, quem eu conheço, né, bibliograficamente. Então é muito legal realmente esses espaços, né, de troca e de conhecimento. Bem, o encontro de hoje, eu nomeei de um Entre o Lugar das Humanidades Digitais, nota para quem está em sala de aula. E aí eu concordo com a professora, né, que falou anteriormente, que a gente está pensando na sala de aula tanto na formação superior, né, na formação de professores, como também, principalmente, que é a minha militância maior, na educação básica. Né? Eu e a Alessandro conversávamos há pouco, a importância, né, acho que pensar o ensino de história hoje como campo, né, como não só como um objeto, mas como um campo de pesquisa, é uma defesa que não eu apenas, né, enfim, inúmeros pesquisadores têm lutado aí. Então, começo me identificando sempre, primeiramente, como professora de educação básica. Isso acho que tem um carinho, um respeito pela docência, né, enfim, diante de todo esse contexto que a gente tem vivido. Mas também estou na educação, né, tive a oportunidade, atualmente estou terminando na reta final aí da pesquisa de doutorado na Federal do Estado do Rio. Tive a oportunidade de trabalhar como professora substituta na FRJ, também na área de ensino, de história. Trabalhei também na pós-graduação, na CESPEB, que é curso de especialização, saberes e práticas de educação básica, que inclusive eu iniciei com o texto do professor Romero Toria, numa disciplina de mídias e tecnologia. Enfim, né, a gente é fruto de tudo isso um pouco, né, de todos esses espaços que a gente circula, né, de todas as experiências que vão nos constituindo enquanto pesquisadores e professores. E aí, para a nossa discussão, né, como professores que somos, para a gente organizar um pouquinho a nossa fala e já também deixar um convite para o debate, né, posterior, o que motiva, eu acho, o vínculo, né, e a minha vinda aqui, a gente pensar um pouco o que hoje está se chamando das humanidades digitais, né, especificamente a área de história digital também, mas pensando as ações que implicam o ensino né, seja ele de história ou de diferentes disciplinas, porque, como também foi colocado pelo professor, hoje é preciso ter esse olhar multi, né? Não dá, eu sou professora de história, historiadora e eu só sei falar disso, né? É necessário que a gente saia da famosa zona de conforto e que a gente vá em busca de outros saberes. E aí a ideia de hoje é partilhar um pouco uma experiência que nasceu do chão da sala de aula, da educação básica, trabalhando especificamente com a gamificação, né? A gamificação, ela é considerada, ela vem toda nessa discussão do que se chama hoje das metodologias ativas, né? Então, acho que pensar as ações do laboratório, né? Pensar as ações nossas de pesquisa, pensar a ideia que é necessário que a gente transforme todas as leituras e bagagens que a gente traz da academia em produções de alcance, né? Que a gente não fique fechado naquilo que a gente estuda e produz para meia dúzia, e sim que a gente potencialize isso, inclusive aproveitando o próprio potencial das mídias que estamos aqui focando. Então, a nossa fala ela vai ser baseada, né, na discussão sobre gamificação, trabalho com os games, e chamando a atenção, né, como a professora colocou, a gente só educa tendo prazer, a gente só aprende alguma coisa através, né, das ações que mexam com os nossos sentimentos. Então, eu chamo a atenção ali para a importância do lúdico, né, do brincar, entendendo que lúdico não se restringe à infância, né? Por que não pensar ações no espaço acadêmico também, que a gente trabalhe com as emoções, com as cores, com os sentimentos?
Então, isso também é um pouco a minha defesa na manhã de hoje. E aí eu vou partilhar essa experiência do livro, né, Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula, pensar um pouquinho da aposta, né, a visão do público, né, dos alunos que produziram esses trabalhos. Vamos falar também um pouco a repercussão disso. Acho que a gente está aqui trabalhando também com uma dimensão de divulgação. É necessário que a gente divulgue aquilo que a gente faz, né, para que a gente esteja aberto às críticas, para que a gente esteja aberto às sugestões, para que a gente conheça o trabalho de outros colegas e possa fortalecer a ideia de rede. E, por fim, também ampliar as nossas próprias redes, né, deixando aí os canais de diálogo e de contato. Então, a experiência que eu trago hoje, ela é fruto, né, como eu mencionei, da minha experiência como professora de História. Eu, até dezembro, estava atuando numa escola da rede particular, mas que tem mais uma cara de escola pública em função de ser um projeto social situado na comunidade do Pavãozinho em Cantagalo, que é uma favela, uma comunidade no Rio de Janeiro. E aí a ideia, né, que se transformou posteriormente em livro é pensar de que forma que os games podem ser utilizados na aprendizagem, né? Porque eu entendo que tanto os games, né, as tecnologias digitais, as diferentes mídias que estamos aqui discutindo hoje, muito tem a oferecer, tanto em termos, né, da lógica de pensar, né? Então, eu sempre gosto de citar um texto do Chartier, Roger Chartier, daquele livro dele, Desafios da Escrita, quando ele fala que a mudança na ordem da técnica, ela é muito mais rápida do que a mudança de mentalidade. A gente percebe hoje inovações tecnológicas praticamente diárias e a mudança de mentalidade. É necessário que a gente... eu também acho que inovar, né, não significa necessariamente abandonar tudo que vinha sendo feito. Inovar não necessariamente as próprias metodologias ativas que hoje têm sido discutidas na área de educação, não necessariamente eu preciso da tecnologia digital. Mas o que a tecnologia digital me ajuda, né, potencializa o meu trabalho? O que a tecnologia digital ela amplia, né, ela traz na sua especificidade para os diferentes projetos que a gente desenvolve aqui? Qual é o alcance disso? Se a gente não discute ética, cyberética, né, que uso a gente está fazendo dessas tecnologias, né, e a nosso favor ou não, né, ou contra a gente muitas vezes. Então, enfim, é um pouco desse debate aí para a gente ampliar. Então, a gente está falando de gamificação, de mudança da lógica de pensar, né, de uma maneira diferenciada de construir conhecimento. Então, isso depende muito da nossa criatividade, não há fórmula única, sabemos disso, não há um manual, mas vai muito das nossas experiências e da nossa capacidade de contornar problemas. Até porque se a gente pensa na realidade brasileira, né, falar de tecnologia é pensar todo o desafio que começa pela infraestrutura. Nas próprias universidades públicas também, quantos desafios de infraestrutura a gente encara diariamente. Mas eu acho que o brasileiro ele tem uma capacidade imensa, né, de trabalhar ali na falta. Não que isso seja bom, mas eu acho que se isso tem algo de positivo, é a gente usar da nossa criatividade, do nosso potencial criador realmente para contornar esses desafios. Então, a proposta do livro, como eu citei, ela foi realizada com alunos, né, da educação básica, eu chamo a atenção para isso, trabalhando com a elaboração de roteiros de games. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, nessas expressões, o que seria gamificar, né? Gamificar a educação. Né? O que isso traz de inovador, o que isso traz de diferente? Então, isso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu trouxe aqui um pouco para a gente trabalhar com os conceitos e depois no debate pensar o que isso pode nos ajudar, né, para o tema em questão da arqueologia, dos projetos que são desenvolvidos aqui. Primeiro pensar a diferença quando a gente fala de um aspecto comercial, né? Por exemplo, trabalhar com games, inúmeros jogos digitais que trabalham com temáticas históricas. E aí quando a gente às vezes coloca o educativo, né? Eu tenho um jogo comercial, eu tenho um jogo que é educativo, educacional. Se a gente pensa, por exemplo, no universo das redes sociais, eu faço um uso social do Facebook, por exemplo. Mas como é que eu posso pensar o Facebook para divulgar uma experiência que eu desenvolvo na universidade? Estou falando do Facebook, mas é só um exemplo de rede social.
Qual é o uso social que a gente faz e qual é o uso profissional que a gente faz? Na minha pesquisa de mestrado na UFRJ, eu fiz o mestrado na educação, eu tive a oportunidade de trabalhar com alunos de licenciatura que estavam se formando professores. E algumas falas me chamaram muita atenção, do tipo, história e tecnologia para mim são palavras incongruentes. Eram estudantes na faixa dos 21, 22, nas faixas dos 20 e poucos anos. Eu faço uso social, mas eu não consigo pensar isso na minha profissão. Foram falas desses sujeitos. Qual é o papel da escola em trabalhar com a educação para a cybercultura? Qual é o papel da escola em mostrar para os alunos de que é possível inovar, criar, usar da criatividade, entender esses sujeitos nas suas cabecinhas pensantes de 10, 11, 12, 15 anos, ou até os menores, para quem trabalha com educação infantil, anos iniciais, que eles podem ser produtores de mídias. Que hoje, com toda essa discussão da web 2.0, web 3.0, que já seria essa web semântica, eles são produtores de conhecimento e não meramente reprodutores. Mas será que a gente valoriza isso? Será que a gente realmente faz das nossas experiências, naquele espaço e tempo que a gente está com eles, uma possibilidade de valorizar esses processos criativos? Talvez sim, talvez não. Será que na formação de professores dentro da universidade, a gente às vezes não hierarquiza, se a gente pensa no próprio formato das dissertações e teses? Qual é o alcance de uma tese de doutorado? Eu acho que os mestrados profissionais trazem uma possibilidade interessante de se pensar um produto, algo que talvez tenha um alcance muito maior do que um texto de uma dissertação que talvez alguns interessados certamente vão buscar, vão ler, vão divulgar, vão partilhar. Mas é necessário que a gente repense todos esses modelos, e eu acho que isso é muito gradativo. Isso começa nos nossos pequenos núcleos, nos nossos grupos de estudo, nos nossos laboratórios, e acho que as escolas, pensar no chão da escola, que todos nós passamos, temos filhos, sobrinhos, enfim, pessoas ligadas, próximas a nós, que estão no chão da escola. Então, por que não também pensar isso para romper o âmbito da academia? A iniciação científica não deve se restringir, fazer pesquisa tem um potencial imenso quando a gente pensa com a galerinha lá das cabecinhas pensantes do fundamental, do médio. Então, talvez o choque fosse muito menor na transição da escola para a educação superior se a gente trouxesse isso para a educação básica. Então, enfim, no livro desenvolvo diversos conceitos que vários autores aí da área de educação trabalham. A ideia de pensar a diferença dos jogos comerciais para os jogos educativos. Por que quando a gente às vezes coloca essa palavra educativa, a coisa se torna tão enfadonha? Eu uso o Facebook para postar todo dia, mas se eu penso isso para a sala de aula, professora, mas... Então, são esses desafios, Pensar o que hoje se chama de aprendizagem tangencial, ou seja, eu aprendo sem perceber que estou aprendendo. Isso é fantástico, Isso traz a dimensão do prazer que a gente falava anteriormente. Então, no livro eu partilho um pouco desses conceitos, dessas ideias. Eu trago a voz dos alunos, não no sentido de dizer que eu estou dando voz, porque eu acho que isso é muita pretensão, a gente não dá voz. A questão é se a gente escuta essa voz. Se a gente escuta os nossos alunos lá do primeiro período da graduação, que estão trazendo as suas vivências lá do ensino médio, a gente não dá voz, eles têm voz, mas será que a gente escuta? Utilizando a ideia da inteligência coletiva, de Pierre Levy, o que é inteligência coletiva? A inteligência coletiva, para que ela realmente exista, é necessário que a gente saia daquela postura de que eu sou o doutor ou eu sou a professora, que a gente trabalhe com a dimensão da humildade e da humanidade, que acho que são termos centrais para a gente pensar a cultura digital, para a gente pensar a humanidades digitais. Repensar o nosso papel de professor, entendendo que a gente está numa formação eterna. Um aluno meu do 6º ano já me ensinou muitas coisas de aplicativos que eu nunca tinha ouvido falar.
Eu me lembro de alunos meus que me botaram para jogar o Minecraft, que é aquele jogo de blocos. Eu não tenho coordenação motora, eu não consegui. Mas como foi fantástico eles se sentirem, poxa, a gente está ensinando algo para alguém, a gente está ensinando algo para a professora. Né? Então, eu acho que isso traz, né, falar de toda essa discussão que o simpósio está se propondo, são duas palavras que precisam nortear os nossos debates, humildade e humanidade. Eu trouxe aqui para vocês, quanto tempo eu tenho, Matheus? Ok, obrigada. Eu trouxe aqui para vocês, eu não sei se dá para enxergar, ficou bem clarinho, mas foi uma aula, né, porque essa atividade que está narrada no livro, eu estava trabalhando no 6º ano, conteúdo de Roma Antiga, e na época eu achei que a narrativa do livro didático estava extremamente política, enfadonha. E aí eu, enfim, né, trabalhei com a aula expositiva, falando sobre o assunto, trabalhei com livro didático, a gente não abriu mão, mas eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esses alunos? Tem que trabalhar com conteúdo de Roma Antiga, né? O que a gente vai fazer? E aí eu tive a ideia de trabalhar com a visita virtual ao Coliseu Romano. Na escola que eu trabalhava a gente tinha acesso, né, ao laboratório de informática, os alunos tinham um tablet, o que é também um desafio, né, questão de distração, né, enfim, de conexão. Mas a gente conseguiu desenvolver um trabalho no laboratório de informática, de visita virtual ao Coliseu Romano. A gente trabalhou, e aí eu cito, né, a Juliana Bastos, que vai falar hoje mais tarde, ela tem um artigo, ela tem uma militância nesse trabalho como a Wikipédia, essa enciclopédia virtual, e que é sempre muito criticada, é muito polêmica, mas que, no geral, é a primeira referência que os nossos estudantes têm. Então, se você pede um trabalho, o que acontece? Eu vou lá, Ctrl+C, copio e colo a Wikipédia, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P. Eu copio, eu colo, imprimo e digo que está aqui meu trabalho. Então, por mais que nós tenhamos vários poréns com esse tipo de plataforma, é necessário que a gente discuta isso na escola, porque os nossos alunos acessam. E aí, enfim, a gente, baseado nesse artigo que eu li da Juliana, eu tentei adaptar a experiência para trabalhar com os alunos do 6º ano. Então, a gente fez uma leitura crítica, né, uma análise crítica da Wikipédia sobre Roma Antiga. Então, a gente abriu o verbete, o que está falando sobre Roma Antiga? Isso tem a ver com o que a gente estudou? Tem a ver com o que está no livro didático? As imagens que estão lá no verbete de Roma Antiga tem a ver com o texto principal, com a narrativa principal? Essas imagens têm legenda que me ajudam? Se eu quiser saber mais sobre esse assunto, aquelas referências que a Wikipédia coloca lá embaixo, elas me levam por um caminho que me ajuda a entender mais? Então, enfim, foi um movimento, um exercício muito legal, né, dos alunos terem essa visão mais crítica, né, compreendendo conceitos como, por exemplo, a autoria compartilhada, que é outro ponto central para o nosso debate, essa ideia de autoria compartilhada, entendendo que eu acho que a história traz muito para a gente, né, o fazer historiográfico, que a gente precisa de comparação, a gente precisa confrontar. Eu não posso confiar na primeira fonte que eu vejo, eu tenho que confrontar, trabalhar com meios diferentes. Enfim, então, baseado nisso, leitura, livro didático, aula expositiva, análise crítica da Wikipédia, visita virtual ao Coliseu Romano, chegou o momento que eu falei, o que é que vocês vão produzir? Na época eu estava fazendo especialização, né, em tecnologia educacional na Federal do Rio, e eu cursei uma disciplina sobre games e gamificação. E aí, na época eu tive a ideia, e aí por isso eu chamo a importância também, né, da escola e da universidade dialogarem, porque toda essa experiência ela só foi possível porque eu tive uma reflexão sobre isso na academia. E aí eu pedi para os alunos, o que vocês vão produzir agora? A gente aqui discutiu, leu, navegou, e aí, o que vocês têm a dizer e a produzir? E foi muito legal porque me surgiu a ideia de trabalhar com roteiro de games. Então eu pedi que eles se pensassem como autores. Vocês agora vão produzir um jogo digital, vocês são autores. A minha única posição foi, esse jogo tem que se passar no Roma Antigo. O que vocês vão fazer? Criatividade de vocês. Claro que quem trabalha com escola, 6º ano, fica te olhando e pergunta, professora, o que é para fazer? Né? Por quê? A escola, desde lá do berço, trabalha com o quê? Com uma cultura de passividade. Né? Então, a gente fica esperando, a gente senta aqui calado, ouvindo, copiando, né, ou fotografando hoje em dia. E essa ideia deles se pensarem como produtores já gerou talvez um desconforto. Né? Eu vou ter que criar, não está pronto, eu não vou ter como copiar, colar e imprimir. Né? Mas isso é processo. Então, eu fui dando alguns direcionamentos, né? Eu fui dando
algumas perguntas do tipo: quantos personagens o seu game tem que ter? Qual vai ser o objetivo do seu game? Qual é o conteúdo, dentro do que a gente estudou sobre o Roma Antiga, qual é o conteúdo que você vai ter que aprofundar para você trabalhar no seu jogo? Porque quem produz jogos quer vender, tem essa visão, né, de negócio, de ser realmente algo interessante. Não dá para fazer, como a professora colocou, a questão da mesmice, né, reproduzir aquilo que já está óbvio. Então, os alunos, assim, claro, sempre tem aquele da lei do menor esforço, que está arraigado no ser humano, que fez mais ou menos o que tinha que fazer, aquele que nem assim, né, fez, mas eu diria que mais de 80, acho que 85 a 90% da turma realmente se engajou na proposta. Então, foi muito interessante, né, como, e até eu vou colocar, não sei se posso, professora, passar o livro, porque chama a atenção da produção dos alunos, né? No final do livro eu coloco essa produção dos alunos, que mostra como eles construíram o roteiro do jogo deles. E foi uma atividade que a gente fez com papel e caneta, né? Trabalhar com gamificação, eu não preciso necessariamente trabalhar com jogos digitais, eu posso trabalhar com a lógica do jogo, ou seja, a narrativa, né, a construção de cenários, de personagens, de desenvolvimento de estratégia, essa ideia do passar de fase, do avançar, né? Querendo ou não, o sexto ano é um público extremamente competitivo. Por que não usar isso a nosso favor? A ideia do sistema de recompensa, por mais que a gente lá estudando psicologia da educação, a gente tem alguns poréns com essa coisa da recompensa, mas eu acho que se a gente souber canalizar isso, isso pode ser extremamente fértil. Eu vou passar aqui porque eu acho legal mostrar a produção dos alunos, né? Acho que um trabalho como esse ele só tem vida no momento que a gente realmente valoriza quem produziu. Eu fui uma mera agente ali de instigar, mas os produtores foram eles. E eu acho que a coisa mais emocionante que eu tive diante disso é quando o livro ficou pronto, eu levei para os alunos que, né, eles estavam no sexto ano na época, né, ano passado quando eu levei eles estavam no oitavo ano, porque o processo editorial é lento, e foi fantástico quando eles viram a produção deles no livro. E aí eu pedi até que alguns gravassem áudios, tem uns áudios muito engraçados, tipo, a professora vai circular pelo mundo, o nosso trabalho vai andar o mundo. Eu achei assim, não, vamos com calma, menos, né? Humildade, não é? Mas assim, foi muito legal, assim, realmente eu fiquei muito emocionada, porque, em geral, as atividades que a gente passa, né, não só na educação básica, acho que na graduação também, você produz um texto, produz um trabalho, aquilo fica ali para gostar. Aquilo ali fica ali porque vale nota, ou porque vale conceito na universidade, né? Na escola aquilo fica amassado debaixo da carteira, vai para o chão, vai para a lixeira, o aluno perde. Quando a gente mostra para eles que a produção deles foi um espaço de construir conhecimento e que aquilo tem uma vida, que aquilo tem algo a ensinar para alguém, eu acho que é fantástico. Eu acho que a gente dá o sentido do prazer, né? Dá o sentido do nosso ofício, né? De professores e pesquisadores. Então, tudo isso, né, toda essa atividade de construção do roteiro dos jogos, ela foi precedida de um bate-papo com os alunos, né, perguntando para eles, mas vocês jogam, né, o que tem que ter para que esse jogo seja interessante? Vamos tentar colocar esses elementos na produção de vocês. Então, eu acho que o jogo tem que ter aventura, tem que ter adrenalina, tem que ter prazer, tem que ter terror. É muito interessante, tem uma das frases, uma enquete que eu passei para eles, perguntando se eles jogam e o que eles aprendiam nos jogos. Tive um aluno que colocou, eu gosto de jogar, não lembro o nome do jogo, e eu aprendo a matar. Qual é a impressão que isso traz para a gente? Terror, aprender a matar? A primeira coisa que nos causa é isso, não é bonito para estar numa coisa de escola. Por que não? A gente tem que discutir sobre isso. A gente não pode fingir que isso não existe. A gente tem que falar sobre isso justamente para poder ampliar os nossos horizontes. Nessas produções de roteiros dos games, o tema que mais badalou foram guerras, né? Então, a gente trabalhou com as guerras púnicas, com a discussão lá no conteúdo de Roma Antiga. E aí eu fui depois no livro refletir sobre isso, a influência do cinema, né, das mídias de uma forma geral, a influência do contexto onde eu estava trabalhando. Eu trabalhava em área de comunidade, onde o tiroteio, infelizmente, né, essa ideia de guerra, de violência, era extremamente presente. Então, há que se valorizar e se compreender essas subjetividades, mas também acho que é papel do professor tentar ampliar esses horizontes. Olha,
olha, tudo bem, você aprende a matar, mas o que mais que um jogo pode ensinar? Será que é só isso? É desnaturalizar essa linguagem. Os jogos digitais, eles recebem muitas críticas, porque influencia a violência. Será que só os jogos? A gente liga os noticiários. Quantas notícias, coisas são vinculadas de violência? Então, tudo pode ser dependendo de como a gente canaliza. Então, enfim, a ideia era partilhar um pouco na universidade. Depois eu deixei como alguns apontamentos do livro, como seria, através da pesquisa, se eu conseguisse materializar esses jogos. Eu não conseguia na época, por uma questão de calendário e por uma questão de área. Acho que o professor colocou muito bem que a gente precisa dialogar. Eu, historiadora, talvez sozinha, eu não conseguia desenvolver isso, mas quando a gente tem equipes multidisciplinares, que contribuem para a gente, que tem outros olhares, eu acho que o trabalho se enriquece, porque hoje, até nessa área de games, a gente vê muitos jogos que tem uma técnica perfeita, mas que o pedagógico está bem fraco. Ou a gente tem professores pensando, pesquisadores pensando do ponto de vista historiográfico e pedagógico, coisas fantásticas, mas que têm limitações técnicas gravíssimas. Giovanni, a gente teve a oportunidade de trabalhar com avaliação de livros didáticos. Eu trabalhei primeira vez que eu participei, eu trabalhei com avaliação de livros didáticos digitais e peguei muitos jogos dentro dos livros didáticos que era relacione o nome dos deuses gregos aos deuses romanos, que reproduz toda uma questão conteudista que o ensino de história hoje já está criticando há muito tempo. E aí, quando eu fui jogar, eu falei, bom, qualquer combinação do jogo estava correta. Então, era um problema de ordem técnica que influenciava completamente no ensino-aprendizagem. Então, enfim, que usos a gente quer fazer disso? Só para fechar, já estou caminhando aqui para o final, eu tive a oportunidade de gravar um vídeo, acho que foi até por conta desse vídeo que o Alex fez contato comigo na rede social, com o mesmo nome do livro, Ensino de História e Games, dentro do Café História, que é uma rede social aí que eles são bastante atuantes, o Bruno Leal, que é o criador, que é historiador, jornalista. E aí eu coloquei uma pergunta ali, qual é a repercussão que queremos, Esse vídeo deu uma visibilidade ao trabalho muito interessante, no sentido de conhecer outras pessoas que estão desenvolvendo projetos com games, tecnologias, de conhecer experiências, enfim, de ver como o nosso país tem pessoas atuando. Eu chamo a atenção mais uma vez na educação básica, mas não me restringo a ela. Então, qual é a repercussão que a gente quer? Não é no sentido de ficar se promovendo, acho que se a gente quisesse promover, a gente faria qualquer outra coisa que não a área de educação. Mas é pensar no potencial dessas mídias para divulgar tudo que a gente faz. O professor acompanha, ele falou do site, eu peguei muitas coisas para usar em aula, de vídeos, de textos, que a gente precisa partilhar. Para a gente, talvez isso seja óbvio, esteja naturalizado, a gente está no meio acadêmico. E quem não tem esse alcance, e quem não tem esse acesso? Como é que a gente usa dessas mídias para divulgar? Enfim, então era isso que eu criei por conta do livro, foi bem legal, muita gente veio procurar, veio fazer contato na rede social e trouxe aquele perigo também, da privacidade, mas eu não conheço. Então eu criei uma página, profissional, que acabou não adiantando nada, porque as pessoas continuaram vindo no particular. E, enfim, mas achei que isso foi muito legal, porque isso mostra a relevância e a potência que os trabalhos que vêm do chão da escola, como os autores colocam, ele tem uma vida, ele tem uma riqueza, ele tem uma criatividade que tem muitos a nos ensinar e, inclusive, a fazer a gente repensar muitas estratégias nossas adotadas na formação de professores, nos grupos de pesquisa. Então, era isso. Obrigada e a gente segue no debate.